Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Google Maps API voltados para o Python. E agora vamos entrar no Google Maps Elevation API. Bom, então você pode ver que já existe um script aqui. Qual é esse script? É o que nós utilizamos no Geocode. Por quê? Porque nós podemos utilizar esse código que nós já temos, fazer algumas pequenas alterações e utilizarmos para o Elevation. E é justamente isso que nós vamos fazer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é, para você que por acaso não viu o Geocode e não utilizou ainda o Google Maps, é criar a sua conta e conseguir a sua API. E também instalar o Google Maps para o Python. Para instalar o Google Maps, nós vamos fazer isso agora. Como que a gente faz? E vamos também acessar a página do GitHub do Google Maps API para conferir como que devemos utilizar o Elevation. Então, para isso, vamos aqui em Maps, Google Maps API, develops.google.com/maps, documentação, escolhemos aqui o Elevation e vou clicar aqui em abrir uma nova guia e clicar Python Client. Então aqui tem o site do GitHub que a gente já acessou várias vezes. Primeiro passo, se você não instalou ainda, é instalar. Então para isso basta copiar esse código aqui, vir aqui no seu CMD e colar. Você cola, dá Enter e ele vai instalar. Aqui no script eu também utilizo pandas, então você também tem que dar um pip install pandas. Se você não tiver ainda, aí ele vai instalar, é bem rápido. E como que nós utilizamos? Nós vemos aqui em Google Maps e Elevation. A diferença do Elevation é que nós somente devemos informar as localizações. E devemos informar a localização como é latitude e longitude. Diferente do Geocode, que nós podíamos informar o nome de uma cidade, por exemplo, o nome de uma rua, de um local. E vamos ter como resposta a elevação do local. O interessante é que ele retorna valores negativos para os locais que estejam abaixo do nível do oceano. Então, vamos voltar aqui no nosso script. Já resolvemos essas duas primeiras linhas. Vamos ativar agora a nossa key para podermos utilizar com o Elevation API. Então, para isso, vou abrir uma nova guia e vou vir aqui em Google Cloud Platform. Clicar no primeiro link. Venho aqui em Console. Aqui do lado esquerdo, em API em Serviços, vou clicar em Biblioteca. Clico aqui em Mais e escolho o Google Maps Elevation API. Você vai ter que clicar aqui para ativar, o meu já está ativado. Uma coisa que eu fiz aqui no meu é vir em cotas e definir o limite de 1000 consultas diárias, tá bom? Para ativar e desativar é só clicar aqui, ó, ele desativa, por exemplo. Só aguardar um instante. Ó, ele desativou. Quando você for pesquisar pela primeira vez, ele vai estar desativado, ó. Ele vai estar ativado, aí você só clicar nesse botão aqui de ativar, tá? As nossas colunas na tabela final vai ser diferente. Vai ter o ID, vai ter o local, mas não vai ter mais latitude e longitude. Vai ter a elevação. Então, elevação. Aqui, matriz é a mesma coisa, local é a mesma coisa. Aqui continua igual. Aqui já muda em Geocode e Result. Então não vai ser mais Geocode, vai ser Eleve. E não vai ser mais gmaps.geocode, vai ser como? Igual nós temos aqui no GitHub, vai ser Elevation. Então vai ser gmaps.elevation. E agora nós vamos informar latitude e longitude. Então para isso, eu vou vir aqui na nossa pasta, onde está o arquivo, vou vir em arquivos, entrada. Então vou apagar essas informações que nós já tínhamos. E vou criar aqui agora uma coluna com latitude e uma coluna com LNG, de longitude. Eu vou alterar o nome de local para nome. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu vou colocar 3 IDs.
E eu vou colocar 3 latitudes e longitudes. Só que depois fica difícil você lembrar qual latitude é de qual lugar. Então aqui a gente cria um nome genérico para esses locais. Então para pegar aqui a latitude e longitude, eu vou vir aqui no Google Maps e vou escolher um ponto aleatório. Então aqui em São Paulo, vou clicar em São Paulo, vou clicar aqui para pegar a latitude e longitude, vou copiar. E uma coisa interessante aqui é que é legal transformar a célula como texto. Por quê? Porque se eu simplesmente chegar aqui e colar, ele até fica. Mas se eu for editar, ele vai dar erro depois. Então o que eu recomendo você fazer é o seguinte. Você seleciona a área onde você vai colocar a latitude e longitude e já transforma aqui como texto. Então aqui, por exemplo, esse eu sei que é São Paulo, então eu vou botar aqui SP. Vou coletar mais 2 locais. Então eu vou pegar aqui no Rio de Janeiro. Vou clicar num local aqui qualquer. Vou copiar e colar lá de novo. Então aqui eu sei que é Rio de Janeiro. E por fim vou clicar no mar. Um local aqui qualquer no mar. Porque eu quero ter um resultado negativo. Então eu vou colar aqui e vou digitar aqui mar. Só que observe que a informação está toda na coluna de latitude, não está na de longitude, né? Então o que a gente vai fazer é vir selecionar nossa informação e aqui no Excel utilizar dados, texto para colunas. Marco delimitado, aqui eu altero para vírgula, dou avançar, e aqui eu seleciono as 2 colunas, então para isso eu clico a primeira já está marcada, seguro o Shift e clico na segunda, e marco aqui como texto, justamente pelo mesmo problema que eu acabei de falar, que é interessante achar em texto, porque o número Excel não entende muito bem. Então, eu vou dar um concluir. Pronto. Então, já temos aqui a nossa tabela adaptada. Bom, aqui eu fiz manualmente, né? Mas você pode utilizar o Geocode API para já importar essas informações. Então, esse ponto aqui não é mais linha local. Vai ser linha latitude e linha longitude. Então, eu vou copiar aqui. E eu preciso LNG. E aqui eu preciso informar essa informação como é uma tuple. Então, simplesmente colocar aqui entre parênteses. Pro Google Maps saber que isso é um local e que o primeiro item é uma latitude e o segundo é a longitude. Então, o próximo passo vai ser definir qual é a nossa elevação, né? Então, vou alterar aqui de local para elevacão. E devemos buscar dentro do eleve result. Então, vou copiar aqui, que agora é eleve result, não é mais geocode result. Só que essa segunda parte aqui vai mudar. Então, vamos descobrir como que a gente tem que fazer. Eu vou rodar o código, ele vai dar erro, mas a gente consegue alterar essa informação daqui. Então, vamos lá, eu vou rodar aqui. Ele deu erro, mas ele deve ter pesquisado aqui o primeiro local. Então, eu vou copiar isso daqui, eu vou colar aqui. Ele deu erro. Só deixa eu conferir se ele ativou minha API aqui. Ah, ele não ativou minha API, então por isso deu erro. Eu tinha clicado no botão para ativar a API, mas ela não tinha ativado. Então eu vou voltar lá. E vou rodar mais uma vez. Então rodei, deu erro, tudo bem. Vou copiar aqui se ele copiou meu elevação result. Vou colar. Ótimo. Então, eu quero chegar na informação aqui de elevação. No número de 738. Como é que eu faço isso? Observe que essa informação está dentro de uma lista. Então eu tenho que botar eleve result e aqui entre colchete botar um 0 para eu poder entrar nessa lista. Então vou dar enter. Ó, eu entrei na lista, não tem mais aqui o colchete. Tem um dicionário. Então para entrar, basta colocar o elevation agora entre colchete. Então vou copiar essa informação anterior, pegar aqui o elevation, copiar e colocar entre colchete. Pronto, é essa informação que eu quero, da elevação daquele local. Então, eu vou copiar isso aqui. E essa vai ser minha nova informação de elevação. Então, posso substituir aqui. Eu não vou ter mais latitude e longitude, posso apagar isso aqui. E aqui, eu não vou ter mais latitude e longitude, vou ter simplesmente elevação. Então, só deixa eu conferir aqui no meu arquivo de entrada. Eu alterei de local para nome, então eu tenho que alterar isso aqui também no nosso código. Antes essa coluna se chamava local, agora se chama nome.
Então aqui onde está local, eu tenho que botar nome. A mesma coisa que é quando dá erro. Então eu vou botar aqui nome. E quando ele não encontrar o resultado, ele não tem que formar duas colunas, ele tem que formar somente uma, que só tem a informação de elevação. Então aqui ele dá o print, depois ele salva isso na nossa tabela temporária e depois nossa matriz. Então vamos rodar e ver o que acontece. Rodei. Excelente. Então, olha aqui, ele pesquisou o primeiro local, São Paulo, e retornou um valor. Pesquisou o segundo local, Rio de Janeiro, retornou um valor. Pesquisou lá o terceiro local no mar e retornou um valor negativo porque está abaixo do nível do mar. Então vamos conferir isso no nosso arquivo externo para ver se está salvo corretamente. Tem aqui arquivo de saída. E olha que interessante, está salvo exatamente como nós desejamos. Bom, então nesse vídeo nós aprendemos a utilizar a API de elevação do Google Maps API, que se chama Google Maps Elevation API. Utilizamos como base o nosso código que vimos no Geocode API. Se quiser ver como ele foi construído, passo a passo, vou deixar um vidinho aqui. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Me fale para que você deseja utilizar o Elevation. Qual projeto que você vai usar a informação que nós coletamos aqui? Bom, eu te conto em breve. Abraço e até mais.